Olá! Neste dia 2 de março, celebramos a memória litúrgica de Santa Inês de Praga, também conhecida como Inês da Boêmia, princesa e virgem, religiosa da Ordem das Pobres Damas de Assis, das Monjas Clarissas. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Não temos um corpo de ferro, nem uma solidez de pedra. Portanto, eu te suplico que moderes com sabedoria o rigor exagerado da tua abstinência, da qual me foi referido. E te peço, em nome de Deus, que vivas para louvá-lo. Foi com estas palavras, que denotam a preocupação comum do coração de qualquer mãe, que a Reverendíssima Madre Santa Clara se dirigiu a uma de suas filhas prediletas, aquela a quem ela chamava de meu outro eu, a princesa Aneska, filha de Ottokar I, rei da Hungria, que havia abandonado há alguns anos os palácios e a perspectiva da corte para abraçar a pobreza das monjas de Assis. Clara e Inês, muito provavelmente, jamais se encontraram pessoalmente, não neste mundo. Contudo, estando separadas por centenas de quilômetros de distância, uma na província de Perúdia, no centro geográfico da Itália, a outra em Praga, capital do antigo reino da Boêmia, hoje na República Tcheca, os corações das duas batiam juntas como um só, unidas por um mesmo propósito, apaixonadas pelo mesmo noivo, o Santo Cristo, nosso Senhor. A Virgem de Assis manteve uma íntima correspondência com a sua filha querida, a princesa que se fez pobre, tendo nos estado pelo, ao menos, 4 destas cartas, 4 preciosas relíquias que testemunham o amor que as uniu. Inês, ou Aneska em sua língua de origem, nasceu no ano 1205. Não sabemos em que dia nem em que mês. Naquele tempo, seu pai se encontrava no auge do poder, sendo a última de seus 13 filhos, fruto de seu segundo matrimônio. Na verdade, depois que ele se divorciou de Adelaide de Wettin para se casar com Constança da Hungria, filha mais jovem do rei Bela III, descendente do grande São Venceslau da Boêmia e prima da rainha Santa Isabel da Hungria, contrariando toda a fantasia que possamos alimentar quanto ao que significa ser princesa, a herdeira de um trono poderoso e muito rico, Inês, desde a infância, experimentou incontáveis amargores, especialmente porque, em seu tempo, nascer mulher e na corte era o mesmo que ser concebida como uma peça importante no tabuleiro de xadrez. Apesar da riqueza e da nobreza do seu nome, estava destinada a ser sempre manejada pelos homens que disputavam o poder, jogada de um lado para o outro conforme as conveniências de cada qual, pronta para ser oferecida como moeda de troca no estabelecimento de alguma aliança, sem jamais ter direito a vez ou voz, obrigada a obedecer calada à ordem de seus superiores. Assim, portanto, quando a menina mal contava seus 3 anos de idade, o pai engendrou seu casamento com Boleslau, filho de Santa Edviges e de Henrique, duque da Silésia, região hoje dividida entre a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha. Para garantir que a filha crescesse virtuosa e se tornasse o mais possível um partido agradável para o futuro esposo, o rei mandou-a para ser educada no mosteiro das monjas cistercienses de Trebnices, na Silésia, onde, segundo um texto latino do século XIV, ela foi instruída nos rudimentos da fé e da moral por uma filha de Santa Edviges, sua tia-avó e fundadora daquela casa. Foi suficiente para que, desde sua mais tenra infância,
Inês se encantasse com a vida simples, sofrida e alegre de suas tutoras. Certamente, em seu coração de criança, não imaginou sair dali jamais, muito menos para subir ao altar para se unir com um noivo infinitamente menos digno que aquele por quem as monjas suspiravam. Em sua inocência, sem saber que desde o ventre materno Deus já a chamava para as austeridades da vida consagrada, confiou-se a ele. Deus, em sua misericórdia sempre imediata para com aqueles que se perdem nele, feriu de morte a jovem existência de seu noivo terreno, que faleceu quando Inês contava apenas os 6 anos de idade. Ela então se viu condicionada a regressar à sua terra, onde o pai a colocou sob os cuidados da Premonstratenses de Doxane, ou Doxan, na Boêmia. Enganada em sua perspectiva, crendo que o pai havia abandonado a ideia de casá-la contra sua vontade, Inês viveu 2 anos juntos às religiosas de Doxane. Seu pai, no entanto, sem conseguir vislumbrar os desígnios divinos, chamando-a de volta à corte para comunicá-la que, quanto antes, seria desposada por Henrique de Hohenstaufen, o 7º de seu nome, filho do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II. Conforme o costume da época, a jovem noiva foi então mandada para ser educada por um tempo pela família do imperador, para que aprendesse a língua e a cultura do povo. Na corte da Áustria, Inês foi colocada sob a tutela do duque Leopoldo. No coração da menina, no entanto, palpitava um único desejo, o de poder voltar a viver com as freiras do mosteiro de Doxane, de rezar com elas, de fazer penitências e sacrifícios junto delas, em desagravo ao Senhor, pelos pecados do mundo. De sua parte, por puro interesse político, Leopoldo tentou de todos os modos convencer Frederico II a não casar seu filho com Inês, tão desproporcional em virtude se comparada com uma de suas filhas. Qualquer uma delas seria um partido certamente melhor para o futuro rei dos romanos. Sem saber que a proporcionaria à pequena Inês a maior de todas as alegrias, o duque convenceu o imperador a fazer sua vontade, e a pequena rejeitada voltou, agradecida, à província, para sua casa, onde viveu até completar 21 anos de idade, entre sacrifícios e mortificações, sendo muito admirada por suas qualidades humanas e por suas virtudes espirituais. Imaginava ela que seu pai, enfim, havia compreendido que Deus a queria para si. Para bem da verdade, porém, a jovem Inês havia sido novamente confundida pelo jogo de interesses políticos do rei Ottokar, pois, se ele permaneceu tantos anos em silêncio, foi apenas esperando por uma ótima oportunidade para oferecer novamente mão da filha em casamento. Portanto, assim que pôde, corria o ano de 1226. Ele colocou a filha caçula à disposição do rei Henrique III da Inglaterra, a fim de que ele a desposasse. O imperador Frederico II, no entanto, havia ficado viúvo de sua segunda esposa há poucos meses, e como ninguém o interessava mais do que Inês, impediu que ela e o rei inglês se casassem. Como nesse meio tempo seu pai acabou falecendo, Ottokar morreu em dezembro de 1230. Inês usou a desculpa do luto para poder retardar ao máximo possível o plano de unir-se a Frederico. Enquanto enganava os homens, ela recorreu então ao Papa Gregório IX a fim de que ele a apoiasse em seu propósito de consagração radical a Deus. Venceslau I, irmão de Inês, que assumiu o trono da Boêmia no mesmo dia do falecimento do pai, sem saber da correspondência da irmã com o pontífice, prometeu-a ao imperador. Ciente da promessa,
Inês intensificou suas penitências e seus jejuns, e sob as ricas vestes adornadas de joias, passou a usar cilícios apertados e afiados que lhe feriam as carnes. Oferecia a Deus todos os dias as suas dores, suas orações e sacrifícios, a fim de que ele fizesse prevalecer sua santa vontade sobre a dos homens. Por muito tempo, a jovem e esperta Inês conseguiu retardar seu enlace com Frederico, até que chegou de Roma o legado pontifício que, em nome de sua santidade, fez Venceslau conhecer a natureza das correspondências da irmã com o Santo Padre. O rei então ficou muitíssimo confuso e se encheu de pavor, encontrando-se num beco sem saída, pois, por um lado, não pretendia e não poderia se opor à decisão do Papa Gregório IX, que, convém dizer, deu todo o apoio a Inês, e por outro, não queria e não poderia voltar atrás em sua promessa ao imperador Frederico, conhecido por seu temperamento frágil e por ser muito vingativo. Inês, por sua vez, não se acovardou, assumindo sobre seus ombros toda a responsabilidade do distrato matrimonial. Surpreendentemente, porém, como se tivesse sido tocado por uma graça sobrenatural, assim que soube que suas núpcias com Inês não seriam possíveis, não por oposição de Venceslau, mas sim pela insatisfação da própria jovem, numa raríssima manifestação de magnanimidade, Frederico declarou: se Inês estivesse decidida a me trocar por um homem mortal, eu a faria sentir o peso de minha vingança. Não posso, entretanto, ficar ofendido se a mim ela prefere o Rei do Céu. Enfim, livre para seguir suas inspirações mais íntimas, Inês, na época com 31 anos de idade, vestiu então o hábito das monjas clarissas. Era domingo de Pentecostes do ano de 1236. A princesa monja empreendeu grandes obras em favor dos pobres e dos doentes de Praga, estando à frente da construção de igrejas, de 2 conventos para os franciscanos e inclusive de um hospital, em cujos corredores viu nascer uma nova congregação religiosa, a dos Crucíferos da Estrela Vermelha, que a consideram sua fundadora. Inês também ajudou, com as próprias mãos, a construir um mosteiro onde pudesse viver a regra de Santa Clara, para onde a pobre dama de Assis enviou pessoalmente 5 de suas mais virtuosas filhas. Ao número dessas primeiras consagradas se uniram diversas princesas e muitas distintas senhoras, filhas das mais nobres famílias de toda a Europa, que ingressaram nos conventos das Clarissas ou ajudaram a financiar suas obras de caridade por todo o continente, insufladas particularmente pelo exemplo e pela coragem de Inês, que se opôs aos padrões de seu tempo. Vale ressaltar, Inês também foi a mediadora da reconciliação entre seu irmão Venceslau e um de seus sobrinhos, filho dele que havia organizado um motim para derrubar do trono o próprio pai. Como já falamos no início, a própria Clara de Assis, tendo sido informado da história sofrida da jovem princesa boêmia que lutou contra tudo e contra todos para se consagrar a Cristo na pobreza, se converteu em sua mais ilustre admiradora. Por seu turno, muito humilde, Inês tentava passar o quanto mais despercebida, buscando para si as tarefas mais simples da vida comunitária, como cozinhar ou atender os leprosos e os mendigos, não se arrogando nenhum privilégio ou distinção, nem por sua origem nobre e nem quando, apenas por obediência às ordens expressas do Papa Gregório IX, assumiu por um tempo a honra de abadesa. Inês viveu de tal forma o carisma evangélico de São Francisco que o Papa Gregório lhe concedeu no ano de 1238 o chamado Privilégio da Pobreza, um documento por meio do qual era declarada oficialmente como dona de nada,
sendo todos os seus bens, rendimentos e heranças colocados à disposição dos mais pobres e da sua comunidade religiosa. A despeito de seu carisma silencioso, obediente e contemplativo, Inês foi, para os padrões de seu tempo, o que podemos chamar de inquieta e atrevida, uma vez que, enquanto viveu, manteve estreita correspondência com todos os papas que ocuparam o trono de São Pedro no decorrer dos anos. Apesar de suas cartas terem se perdido no tempo, não menos que 22 documentos pontifícios dirigidos a ela se conservam até nossos dias. Digno de nota, o privilégio da pobreza só foi concedido a Inês depois de muita insistência da parte dela, haja vistas que o Papa Gregório IX não agradava a ideia da pobreza extrema protestada pela religiosa. Foi sim por teimosia que ela venceu a respeitosa discussão que travou com o Santo Padre, do mesmo modo que venceu quando ela acabou persuadindo a Cúria Romana a aprovar a regra de vida escrita e vivida por São Francisco e Santa Clara. Bem disse Jesus em seu Evangelho: pedi e vos será dado, buscai e achareis, bateis e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Por mais de 45 anos, Inês foi para as Clarissas do seu convento uma verdadeira mãe espiritual, por mais que rejeitasse qualquer privilégio que a pudesse destacar como madre. Para seus conterrâneos, ela foi sinal de consolo, de socorro e de esperança, sobretudo quando, depois da morte de seu irmão Venceslau, ocorrida em 1253, Praga caiu nas mãos dos exércitos estrangeiros, provocando a desordem e a violência por toda a cidade. Quase ao mesmo tempo, e pelos anos seguintes, também a fome e diversas pestes se alastraram pela região. A caridade de Inês se tornou uma referência para incontável número de necessitados, que todos os dias buscavam no convento das Clarissas a cura de suas enfermidades, o alívio de suas angústias espirituais e o alimento para matar sua fome. Assim viveu Inês por muitos anos, até que ela própria adoeceu, suportando com heróica paciência diversas humilhações e privações. Seu corpo, esgotado pelas mortificações e vencido pelo peso da idade, não resistiu e ela faleceu no dia 2 de março de 1282, quando contava 77 anos. Ela sobreviveu a Santa Clara de Assis mais 3 décadas, tendo assim o privilégio de ver solenemente aprovada a regra da vida das Clarissas em 1253. Apesar de ter sido venerada como santa desde o seu falecimento, Inês jamais havia sido oficialmente beatificada ou canonizada, até que o Papa Pio IX aprovou seu culto e lhe conferiu o título de beata no ano de 1874. Mais de um século depois, em 1989, o Papa São João Paulo II inscreveu seu nome no rol dos santos e santas da Igreja. Naquele dia, o pontífice, referindo-se a ela, declarou: apesar de ter vivido numa época tão distante da nossa, a nova santa continua hoje um exemplo luminoso de fé cristã e de heróica caridade que convida à reflexão e à imitação. As palavras da primeira carta de Pedro são bem adequadas à sua vida e espiritualidade. Sede moderados e sóbrios, dedicai-vos à oração. Assim escreveu o príncipe dos apóstolos aos cristãos de seu tempo e acrescentou: acima de tudo, mantenham uma grande caridade entre vós, pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Precisamente este era o programa de vida de Santa Inês. Ela é um exemplo de coragem e uma ajuda espiritual para as jovens que se consagram generosamente à vida religiosa.
é o ideal de santidade para todos os que seguem a Cristo. É um estímulo à caridade, exercido com total dedicação a todos, superando a todas as barreiras de raça, pessoa e mentalidade. É uma protetora celestial de nossa cansativa jornada diária. Podemos, portanto, recorrer a ela com grande confiança e esperança. Uma observação: a demora da declaração oficial da santidade de Inês se deveu ao fato de que, logo após o seu falecimento, um grande dossiê foi encaminhado a Roma, a fim de que o decreto de canonização fosse aprovado pelo Papa de então. No entanto, devido às guerras da época, o documento chegou somente até Milão, onde ficou perdido até o ano de 1896, quando foi reencontrado e reacendeu na alma dos boêmios a devoção à sua compatriota. Vou ler agora um trecho de uma das cartas enviadas por Santa Clara a Inês de Praga, uma meditação muitíssimo oportuna, especialmente para o tempo quaresmal, que geralmente coincide com a celebração litúrgica em honra a Santa Boêmia. Se alguém lhe disser outra coisa ou sugerir algo diferente que impeça a sua perfeição ou parecer contrário ao chamado de Deus, mesmo que mereça sua veneração, não siga o seu conselho. Abrace o Cristo pobre como uma virgem pobre. Veja como por você ele se fez desprezível e o siga, sendo desprezível por ele neste mundo. Com o desejo de imitá-lo, olhe, considere, contemple o seu esposo, o mais belo dentre os filhos dos homens, feito por sua salvação, o mais vil de todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias próprias da cruz. Se você sofrer com ele reinará. Se chorar com ele se alegrará. Se morrer com ele na cruz da tribulação, terá com ele mansão celeste nos esplendores dos santos, e seu nome glorioso entre os homens será escrito no livro da vida. Assim, em vez dos bens terrenos e transitórios, você terá parte na glória do reino celeste eternamente, para sempre. Terá bens eternos em vez dos perecedores, e viverá pelos séculos dos séculos. De nossa parte, pois nós recorremos agora e sempre, mas sobretudo neste dia de sua festa litúrgica, ao patrocínio da Santa Princesa, e rejeitou o amor dos homens para unir-se misticamente àquele que deve ser o primeiro amor de nossas almas. Suplicamos a Santa Inês de Praga que advogue nossa causa aos pés de Jesus Cristo, que interceda a Ele por nós, para que nos cumule de seus dons e carismas, para que, como ela em sua ânsia de amor por Ele, também nós sejamos dóceis e pacientes nas demoras de Deus, e para que palpite em nossos corações o conselho da Santa Madre Clara de Assis, que a esta sua filha animou na fé, dizendo: corre com passo ligeiro e suave, sem tropeçar nas pedras do caminho, sem nem mesmo levantar a poeira, e vai, confiante, alegre e jubilosa no caminho da felicidade. Oremos. Ó Deus, que conduzistes a Virgem Santa Inês de Praga ao caminho da perfeição, trocando as riquezas da corte pelo seguimento humilde da cruz, dai-nos, a seu exemplo, desapegar-nos das coisas que passam e procurar sempre os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Inês de Praga, rogai por nós.